Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Estamos aqui na casa do Senhor e sabemos que Deus se faz presente, amém? Sobre nós, entre nós, com a sua graça, com a sua misericórdia, em nome de Jesus, amém? Vamos meditar agora na palavra do Senhor. Você pode estar abrindo a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Nós vamos ver hoje, queridos, sobre 3 chamadas espirituais. E o Senhor realmente tem essas 3 chamadas para todo ser humano. Todo ser humano está convocado por esta palavra que nós vamos meditar hoje em nome de Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, 4 e 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Eu vou ler novamente, que diz, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Amém? Vamos orar, feche os olhos, peça para Deus falar com você. Você já adorou a Deus, você já falou com Deus, e agora é o momento da palavra, em que Deus fala conosco. Pai, nós te louvamos, fala conosco, meu Pai, porque nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa carta é uma carta de Pedro, perceba lá que é 1 Pedro. É uma carta que Pedro escreveu. E nós precisamos lembrar que Pedro foi aquele a quem Jesus falou: olha, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro, ele entendeu o que era ser uma pedra viva. E essa pedra viva, na verdade, ele traz o ensinamento para cada um de nós. Então o apóstolo Pedro, ele nos traz esse ensino. Por isso que Jesus falou que ele estaria responsável por o quê? Edificar a casa de Deus. Então o que Pedro está nos dizendo, na verdade, é para o quê? Nos ensinar a sermos, pedras vivas. Perceba que ele disse aqui, vós também como pedras que vivem. Então, nós somos parte de uma grande edificação de Deus. Deus tem uma grande obra na terra. E nós vamos entender aqui que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para... E você percebe que ele vai estabelecer aqui 3 coisas. 3 chamadas de Deus para todo aquele que crê em Jesus. Assim como ele. Lembra quem era Pedro? Pedro era um homem explosivo, Pedro era um homem descontrolado, Pedro era um homem que ele não tinha, ele era um homem de muita fé, mas ele não tinha domínio próprio. Pedro, ele era um homem desleal no momento em que Jesus mais precisou dele, ele nega Jesus. Então Pedro, ele simboliza o ser humano naquilo que é o seu ápice, aquele ser humano assim, bem explosivo, bem cheio realmente de sentimentos, pleno de sua humanidade. Pedro simboliza isso. E, no entanto, ele entendeu que Deus tinha uma obra na vida dele e Pedro se tornou
um grande instrumento de Deus, sendo que a primeira pregação quem fez foi Pedro, onde mais do que 3.000 pessoas se converteram à pregação deste homem, que agora estava cheio do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver que Pedro tem muito para nos ensinar. Por quê? Porque ele foi alguém que se deixou lapidar por Jesus. Não basta só você ter fé. Se você é uma pessoa que ainda não consegue ser controlado pelo Espírito Santo, porque foi o que aconteceu com ele. Ele era um dos discípulos que mais tinha fé. Perceba que ele era o que declarava: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ah, Senhor Jesus, para onde vamos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele era o que tinha mais fé, mas ele não tinha domínio próprio. E essa falta de domínio dele quase fez ele pôr tudo a perder sua carreira ministerial, pôr a perder sua carreira espiritual. Assim como Judas, ele também poderia ter se perdido para sempre, mas ele se abaixou diante da voz do Senhor Deus e ele aceitou ser lapidado. E eu quero que você entenda, independente do seu temperamento, independente da sua condição emocional, o Espírito Santo tem poder de mudar sua vida, transformar sua vida, fazer de você um homem, uma mulher realmente cheia do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está em você, você terá os frutos agradáveis a Deus. A Bíblia fala que a árvore, ela é conhecida pelo fruto. A árvore, não pode uma árvore que dá fruto mau, fruto amargo, né? Não tem como uma árvore boa dar fruto amargo, fruto mau. Não tem. Você será conhecido pelo teu fruto. Então, somente quando você começar a dar o fruto do Espírito Santo na sua vida, é porque realmente nas tuas entranhas, no teu interior, foi realmente o Espírito Santo tomou o controle. Então, senão, nós ficamos sendo, uma árvore sem os frutos agradáveis a Deus. Nós vamos ver aqui o que Pedro nos ensina. Primeiro, ele nos ensina que nós edificamos e precisamos edificar e seremos edificados o quê? Casa espiritual. Então você precisa entender isso, é o começo de tudo na sua vida. Você é uma casa espiritual. Como assim? Sim, você é um templo de Deus. Coloca lá em 1 Coríntios 6, 19. Você é essa casa. Agora não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então perceba, todo ser humano foi chamado por Deus para ser o quê? Casa, templo do Espírito Santo. Então perceba que Pedro fala isso. Deus quer te edificar como uma casa espiritual. E você precisa entender, você precisa ser a habitação do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Não sabeis que o teu corpo é santuário do Espírito Santo? Você não entende que o teu corpo deve ser a habitação do Espírito Santo? E diz então a palavra de Deus, queridos, que lembra-se quando Jesus foi ao templo e o templo estava tomado por ladrões? Então Jesus falou: a minha casa deve ser chamada casa de oração, mas vós a tendes feitos covil de ladrões. Então o que acontece com o ser humano, queridos? Ou nós nos edificamos, ou nós nos posicionamos para sermos templo do Espírito Santo, ou o quê? Nós nos tornamos covil de salteadores. Vamos ver lá Lucas 19:46. O que é um covil de salteadores? Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração.
mas vós a transformastes em covil de salteadores. O que é salteador, queridos? É ladrão. E o que é ladrão na Bíblia? Você vai ver que diz a Bíblia em João 2:21. Não, João 10:10, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, o que é um covil de salteadores? É uma pessoa que se torna um esconderijo de demônios. Então você vai ver que pessoas, às vezes, estão tomadas por legiões de demônios. Há pessoas, queridos, que não é um demônio, é vários demônios que passaram a habitar na vida daquela pessoa, pelas brechas que ela foram abrindo. Então aquela pessoa o quê? Se tornou um covil, um esconderijo de demônios. Então o demônio, vocês sabem que a Bíblia fala que ele precisa de um corpo. O diabo não pode fazer nada sozinho nesse mundo, ele não tem corpo. Lembra quando Jesus expulsou os demônios de um homem, de um jovem? Os demônios falaram: não, então deixa a gente entrar nos porcos, porque eles precisam de um corpo físico nesse mundo. E então Jesus falou: pode ir. Eles saíram de um jovem só tinha uma legião, eram milhares de demônios que estavam escondidos dentro dele. E então os demônios foram e se lançaram sobre uma manada de porcos. Centenas de porcos foram desfiladeiro abaixo. Por quê? Porque o diabo precisa de um corpo físico. E ele o quê? Ele tem se escondido em corpos humanos. Pessoas o quê? Que não estão se posicionando como o templo do Espírito Santo de Deus. Enquanto a Bíblia fala que Jesus está à porta e bate, Jesus pede para entrar no ser humano. Jesus respeita a liberdade do ser humano, mas diz que o salteador, o ladrão não, ele entra pela janela e ele invade. Então você vê as pessoas aí fora, elas se gloriam de dizer que não querem a Cristo, que não querem entregar sua vida a Jesus, mas enquanto elas negam e acham que têm controle sobre si e negam a entrada de Jesus na sua vida, o que a Bíblia fala? Que os salteadores entram. Eles entram o quê? Pelas janelas. Quais são as janelas, queridos? Quais são as janelas da alma? Os olhos. Quais são as janelas? Os ouvidos. Quais são as janelas? A boca. Então ele vai entrando, ele entra. E há pessoas, queridos, lá fora, que muitas vezes, e até muitas vezes que estão dentro e vão, normalmente, a algum ambiente espiritual, que estão o quê? Sendo invadida por males. Então, quando os males vêm e invadem aquilo que são os seus olhos, aquilo que é a sua audição, e eles vêm e querem o quê? Tomar conta para se tornar um esconderijo dele. Mas o Senhor, ele está ensinando nesta noite, em nome de Jesus, através de Pedro para nós: vocês precisam edificar a vossa casa espiritual. Como está a sua vida espiritual? Minha vida espiritual está em ruína. Na verdade, eu nem dou atenção à minha vida espiritual. Nem existe. Então, hoje o Senhor te convida, comece a edificar a sua vida espiritual. Você é um templo do Espírito Santo de Deus. Chama o Espírito Santo para entrar na sua vida. Mateus 5:3 fala: bem-aventurados pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Por quê? O pobre de espírito é que vai entrar no reino dos céus. Porque não é aquele que tem uma legião de espíritos dentro dele. Não é aquele que tem 5, 6, 7, 8 espíritos, não. É o que tem um Espírito, o Espírito Santo. É aquele que é templo do Deus vivo. Ele é pobre de espírito. Ele não tem 1000 espíritos dentro de si. Ele não tem uma legião, não. Ele expulsa até qualquer ação do mal. Mas ele é um templo do Deus vivo em nome de Jesus. E você precisa entender isso na sua vida. Você deve ser a habitação do Deus Altíssimo. Você deve ser a habitação do único e verdadeiro Deus.
Em Deuteronômio 6, versículo 4, ele faz uma declaração que todo israelita, até hoje, olha que interessante, queridos, antes do bebê começar a falar, antes do bebê começar a pronunciar as primeiras palavras, toda noite e pelo amanhecer, depois de dar o banhinho, estar tudo limpinho, ter alimentado, antes de colocar o bebê no berço, o pai, ele faz essa declaração de fé ao filho. E essa declaração de fé diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Todo isso é chamado no meio judaico, o Shema. E eles declaram: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então as primeiras palavras que uma criancinha judeia começa a dizer é essa declaração de fé. Porque os pais desde pequeno colocam no espírito deles só há um Deus. Só há um Deus, há um único Deus sobre a terra e sobre os céus. Há um único Deus sobre a terra e sobre os céus. E eles declaram isso pelo amanhecer e pelo anoitecer. E eles declaram, porque no próprio livro de Deuteronômio 6, o Senhor falou: faça essa declaração ao amanhecer, ao anoitecer. Então é uma declaração de fé que faz parte da vida deles. Queridos, nós já tivemos crianças que vieram, filhos de pentecostais, que vieram à igreja, e enquanto nós falávamos de Jesus, e nós falávamos que Jesus, Cristo, curava, ou que algo de Jesus, elas diziam: ah, mas existe a deusa tal. Essas deusas de desenho animado. E ela é a deusa da tempestade, e ela é a deusa... Não, querido, e isso você pensa, é algo ridículo, não é? Porque desde a infância, esse monte de situações no mundo vão colocando na mente que o quê? Para que elas se dispersem do único e verdadeiro Deus. E nesse dia eu estava lá também, e eu falei para essa criança, eu falei: não, só existe um Senhor, o Senhor Jesus, e Ele é o Deus sobre os céus, sobre a terra e sobre os mares. Ele teve poder de repreender uma tempestade, porque ela acreditava que aquela deusa era a deusa da tempestade, e tinha outras deuses, tudo em desenhinhos animados que alimentam aquilo que são coisas que na verdade que só desvirtuam dessa verdadeira fé. Ouve, só existe um Deus verdadeiro, há um Deus único. E isso é tão sério, olha só o que diz Tiago 2,19, que o próprio Satanás, ele declara que só existe um Deus. Então hoje há pessoas que cultuam e se abrem para tantas entidades e espíritos, mas o próprio Satanás, olha só, queridos, que sério isso. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Quer dizer, até o diabo crê e sabe que existe um Deus único e verdadeiro, e ele treme diante desse Deus único e verdadeiro. E eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, seja casa espiritual, se erga hoje, Senhor, eu quero ser o templo do teu Espírito Santo. Comece a pôr em ordem a tua casa em nome do Senhor Jesus. Põe em ordem a tua casa espiritual. O Senhor Jesus está à porta, e é interessante, coloca lá em Apocalipse 3:20, porque ele fala: se você abrir a porta, eu vou entrar e eu vou sentar à mesa com você, eu vou cear com você. Olha que tremendo. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com você e você vai cear comigo. Sabe o que é isso? Ah, queridos, em nome de Jesus, é dia de você começar a pôr para fora
tudo aquilo que é espírito maligno que está tentando atuar na tua alma, espírito de ódio, espírito de ofensa, espírito de violência, espírito de vingança, espírito de raiva, pensamentos, desejos impuros, amargura, tristeza, desespero, espírito de suicídio. Sabe o que você tem que fazer com a sua casa espiritual hoje? Você foi chamado por Deus. Põe para correr todos esses espíritos. Fala, eu te ordeno, vai embora da minha vida. Vai embora da minha vida, espírito do rancor. Vai embora da minha vida, espírito do ódio. Vai embora da minha vida, espírito da murmuração. Vai embora da minha vida, espírito da depressão. Vai embora da minha vida, espírito da tristeza. Vai embora da minha vida, espírito da prostituição, da lascívia, da malícia. Vai embora da minha vida, eu estou te ordenando. Vai embora. E sabe o que você tem que fazer? Esvazia a sua casa e você, Jesus está batendo na porta e você fala, Senhor, pode entrar, reina em mim, Senhor Jesus. A gente tem muito que conversar mesmo. Porque ele vai entrar e ele vai sentar na mesa com você. E aí você pode conversar tudo. Fala, Senhor, sabe o que acontece? Eu tenho uma revolta no meu coração por causa de tal situação. Ah, Senhor Jesus, eu sinto que eu sou uma pessoa assim. Não é que Jesus vai entrar na tua vida e você automaticamente, se tornou aquele santuário santo. Não, ele entrou e ele vai sentar na mesa com você e vocês vão conversar. E aí você vai falar, Senhor, eu tenho esse problema na minha vida. Sabe, eu quero resolver as coisas dessa forma. Eu tento agir dessa maneira. Ou eu sou um incrédulo, ou eu sou um depravado, ou eu sou um imoral, ou eu sou um amargo, ou eu sou um agressivo, ou eu sou, sabe, uma pessoa vitimista, ou eu não sei. Mas senta, põe tudo para fora, expulsa hoje o mal. E fala, Senhor Jesus, entra. Nós precisamos conversar. Sabe por quê? Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que você deve guardar é o seu próprio coração. Olha lá. Sobre tudo, querido, que você tem que guardar, guarda o teu coração. Porque é dele que vai o quê? Proceder a fonte de vida. Então as pessoas, elas guardam tudo. Eu vi um vídeo esses dias de uma pessoa que ela tinha milhões de uma herança e ela guardou num tesouro, num cofre de um banco. E entraram no banco, roubaram o cofre, queridos. E roubaram tudo que tinha lá. E tinha muita coisa lá que nem constava. E foi embora. Então as pessoas se preocupam em guardar tanta coisa que lhe é valorosa, mas o quê? Não guardam o próprio coração. Não guarda o coração e vivem pessoas cheias de tristeza, cheias de mágoa, a pessoa se torna pesada, a pessoa se torna mal educada, a pessoa se torna agressiva, a pessoa se torna rude e trata mal a família, e trata mal. Por quê? Porque o quê? Não consegue guardar o coração. E o Senhor Deus fala assim, bem-aventurado quem tem o coração puro, porque esse verá a Deus. E eu quero declarar, guarda o teu coração em nome de Jesus, expulsa esses espíritos contrários da tua vida e deixa Jesus sentar na tua mesa e pode viver realmente a plenitude, porque Jesus tem pão, Jesus tem alimento, Jesus tem a vida verdadeira para te dar em nome do Senhor Jesus. Amém? Segunda coisa que Pedro nos ensina lá em 1 Pedro 2:5. Ele diz, olha, vocês são casa espiritual. E ele fala o quê? Que nós devemos exercer o chamado sacerdotal. Olha como ele disse, para ser de sacerdócio santo. Então o Senhor, ele quer o quê? Que nós estejamos diante dele. Sabe o que é interessante e é importante você entender? Coloca em Isaías 59, 1 e 2, você vai ver que o ouvido de Deus não está surdo. Olha só, a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder te ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus.
e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que vos não ouçam. Então, o que você precisa entender? Que os nossos pecados nos afastam de Deus. Deus não está surdo, não, irmãos. Deus não está cego. Deus, a mão dele não está encolhida. Mas os nossos pecados nos afastam dele, para que ele não nos ouça, para que o quê? Ele não venha prontamente ao nosso socorro. Por isso, você vai perceber que Jesus, no dia em que ele morreu, o que acontecia antigamente, queridos? Era assim, tinha o átrio, que era o lugar onde as pessoas ficavam. Tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo. Só um homem podia entrar no lugar santíssimo, falar com Deus e orar. Por quê? Porque o pecado da humanidade é tão grande que se entrar na presença desse Deus tão santo, não prevalece, não permanece, não tem direito a nada. Por isso, queridos, quando o sumo sacerdote, que era um só, ia entrar lá dentro no Santo dos Santos, ele entrava com uma roupa, com um sininho lá embaixo. E esse sininho ficava balançando. Por quê? Porque as pessoas aqui fora, no lugar santo, falavam, ele ainda está vivo. O sininho está balançando, é porque ele ainda está vivo. Por quê? Porque, queridos, mesmo ele tendo feito um monte de sacrifício antes por si, há tanto pecado, querido, e coisas nas nossas vidas que nos impediriam de entrar diante de Deus. Mas o que acontece? Aqui, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, havia uma grande e espessa cortina. Essa cortina era grossa, que era, na verdade, para mostrar essa barreira que havia do ser humano pecador se relacionar com o Deus verdadeiro. Mas olha que tremendo, Mateus 27, 50. No dia que Jesus morreu naquela cruz, levando o meu pecado e o teu pecado, olha só, e Jesus clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Era na hora que ele entregou o Espírito dele, lá morrendo, carregando o meu pecado e o teu. Olha o que aconteceu. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Quando Jesus morreu naquela cruz, carregando o meu pecado e o teu, aquele véu foi rasgado no meio. Por quê? Porque agora o ser humano teria acesso a Deus através do sangue de Jesus Cristo. Então hoje, o que Pedro nos falou? Deus te chamou para ser sacerdote. O que Pedro estava dizendo? Hoje, você, eu, todos nós podemos ter acesso ao Deus verdadeiro, ao Deus único, porque Jesus já pagou pelos nossos pecados. Jesus já pagou o preço por nós, porque o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Nós merecíamos morrer, nós éramos indignos, mas pela morte dele, quando ele bradou naquela cruz, está consumado, ele carregou sobre si nossa culpa, e hoje, eu, você, nós temos acesso a Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida, você pode falar com Deus hoje face a face, em o nome de Jesus. Por isso que Jesus falou, e tudo que você pedir em meu nome, vô-lo será concedido. Por quê? Você entra diante de Deus e fala, Senhor, em nome de Jesus eu estou aqui. Por quê? Porque Jesus abriu essa porta, ele perdoa nossos pecados, e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, hoje você não precisa de alguém para orar, para realmente perdoar o teu pecado, a não ser que você pecou contra alguém, né? Eu pequei contra você, eu tenho que pedir perdão para você. É óbvio, né? Agora, você não precisa de um sacerdote
para você receber o perdão. Você não precisa fazer a confissão dentro de um quadrilátero. Eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Você pode se ajoelhar e pedir perdão ao Senhor. E o Senhor é Deus de misericórdia para perdoar os teus pecados e de te purificar de toda injustiça. Olha o que Deus diz, Hebreus 10:19. Jesus morreu, ele pagou o preço dos nossos pecados e ele nos deu acesso a Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, e isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Pode pôr 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, a palavra de Deus está dizendo, entre com ousadia diante do Senhor, entre em o nome, pelo sangue de Jesus, entre, porque se aproxime com sincero coração, com plena certeza de fé, com o coração purificado da culpa e lavado o corpo, com quê? Com a água pura. Que água pura é essa? Quando Cristo estava ali morto, fincaram nele um dardo e ali saiu água, uma água pura, e essa água pura que te lava, é essa água pura que é a palavra que me lava, que te santifica e te torna hábil para falar com o Deus Todo-Poderoso, que não está com a mão encolhida, que não está com o ouvido surdo e nem está com os olhos tapados, mas é esse Deus de misericórdia que pode fazer o impossível na tua vida em nome de Jesus. Você foi chamado para ser um sacerdote de Deus. Você pode falar com Deus face a face. Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em segredo e o teu pai te recompensará. Então, comece a exercer esse sacerdócio, comece a pôr em ordem primeiro a sua vida espiritual. Edifica o seu templo, comece a edificar o seu templo, começa a se posicionar como um sacerdote, alguém que ora a Deus, alguém que fala com Deus. 1 Pedro 2:9, entenda, você é um sacerdote de Deus. 1 Pedro 2:9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu declaro em nome de Jesus, ninguém aqui vai ser esconderijo de demônios, mas você vai ser templo do Espírito Santo em nome de Jesus. Não haverá lugar para espírito de prostituição na sua vida, não haverá lugar para espírito de morte na tua vida, não haverá lugar para espírito de ódio na tua vida, não haverá lugar para espírito de malignidade nenhuma na tua vida. Você é cheio e será cheio do Espírito Santo, você é templo do Deus único e verdadeiro, em nome de Jesus. Amém? E diz ainda a palavra do Senhor, declarando aquilo que é o poder e o quanto nosso Deus é o único Deus verdadeiro. João 17:3. Porque o mundo fala, todo caminho leva a Deus. Queridos, despertem. Há um só Deus que criou o mundo. Há um só Deus eterno que enviou o seu Filho Jesus para pagar pelo nosso pecado. E diz, e a vida eterna é esta. Quem falou isso foi Jesus, ele é a verdade. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você quer saber se uma pessoa, querida, está possessa de demônios ou não? Quer fazer um desafio algum dia? Quando você vê uma pessoa possessa por demônios, ou uma pessoa com espírito, e ela disser que ela tem o Espírito de Deus, você vai fazer o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz assim, prove os espíritos. Se um espírito
negar que Jesus veio em carne, ele é do maligno. Se você quer ver uma pessoa que ela está com o Espírito, você vai perguntar para ela: você confessa que Jesus Cristo veio em carne? Nunca o diabo confessa, porque ele odeia. Por quê? Porque ele não tem carne. Porque ele não tem corpo, ele depende de corpos, né? Jesus não, Jesus veio como um homem, ele nasceu, ele teve corpo, ele cresceu, ele viveu, ele morreu, ele carregou o nosso pecado porque ele tinha corpo físico. O diabo não tem corpo físico, por isso que naquilo que é um ritual, ele vai precisar de um cavalo, e ele não tem poder de levar a doença de ninguém. Alguém vai atrás de uma cura, e o que ele faz? Ele taca as doenças no cavalo dele, e o que acontece depois? Aquela doença volta de outra forma para a pessoa, porque o diabo não tem corpo, ele não tem poder de carregar o mal de ninguém, ele não tem poder de tirar, então ele taca no cavalo dele, e depois o cavalo dele manda de volta para a pessoa de outra forma. Aí pega num filho, aí pega num familiar. O que eu quero dizer para você é: Jesus veio em carne, e ele carregou os nossos pecados, ele carregou as nossas maldições, ele carregou a nossa doença. Jesus pode carregar qualquer maldição que haja na sua vida, Jesus pode carregar qualquer doença que haja na tua vida. Ele levou sobre si no seu corpo, no madeiro, todo o mal que havia em nós. Então, em nome de Jesus, como ele disse: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu te aliviarei. Lançai sobre mim o seu jugo pesado e tome o meu fardo que é leve. Então hoje, pega o seu fardo pesado e coloca sobre Cristo Jesus, e ele, em nome de Jesus, vai aliviar tua carne, tua vida, tua alma, em nome do Senhor nosso Deus. Amém? E terceiro e último lugar, Pedro nos ensina a oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Olha o que ele falou, 1 Pedro 2:5. Então ele falou: você é casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Queridos, você precisa entender isso. Nós fomos chamados para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. O ser humano oferece sacrifício que lhe agrada. Ele fala: não, né? É fácil ir lá e matar uma galinha, não é verdade? É a galinha que está morrendo, não é? É fácil ir lá matar um porco, não é? O ser humano, ele oferece sacrifício que agrada a ele, que é conveniente para ele. Mas olha o que a Bíblia fala em Salmo 50, do 11 ao 15. Deus fala: olha, o mundo é meu, os animais, tudo é meu. Se eu tivesse fome, eu não ia pedir para você para comer, não. Eu não ia precisar da tua comida. Pode colocar lá no versículo 11, 50, 11. Conheço todas as aves dos montes, e todos são meus. Os animais que pulam no campo são meus. Se eu tivesse fome, eu não te diria, porque o mundo é meu, e tudo que nele há, tudo que nele se contém. Assim como eu, carne de touro, bebo eu sangue de cabrito? Oferece a Deus sacrifício de ação de graças e cumpre o teu voto para com o Altíssimo. Amém? Você viu o que a presbítera falou aqui? Às vezes eu prefiro não fazer um sacrifício de passar uma fome, mas eu sacrifico aquilo que agrada a Deus, que é eu não falar mal de alguém. Oferece a Deus sacrifício de ação de graça. O que é? De dizer: Senhor, eu não vou murmurar, eu vou agradecer, Senhor. Meu Deus, eu não vou mais murmurar da vida, eu não vou mais reclamar, meu Deus. Oferece, que Pedro falou, oferece sacrifícios espirituais que agradem a Deus, não que agradem você mesmo. Aí você faz uma coisa que agrada a você mesmo, você se sente mais santo, ou que você sente, né, que, é fácil.
e aí você não faz aquilo que vai o quê? Agradar a Deus. Jesus morreu por você? Morreu. Jesus já pagou o preço por você? Já pagou o preço. Mas você tem que entender que tudo que você for fazer para Deus vai exigir muitas vezes sacrifício. Tem gente que fala, eu não vou na igreja porque eu não quero. Porque eu não estou com vontade. Então, se toda vez você fizer o que você tem vontade, você não está fazendo um sacrifício espiritual que agrade a Deus. Porque a tua carne não quer vir para a igreja. A tua carne quer descansar. A tua carne, ela quer o quê? Se alimentar de coisas mundanas. A sua carne, ela não quer que você jejue, ela não quer que você ore, ela não quer que você se firme na igreja, ela não quer que você tenha o quê? Uma disciplina espiritual. Isso é sua carne. A sua carne não quer que você faça sacrifícios que agradem a Deus. Mas você precisa entender, Gálatas 5,17, que a tua carne, ela luta contra o teu espírito. E isso é algo que nós não pensamos. Olha só, a carne milita contra o espírito. Então, querido, literalmente a tua carne, ela luta contra o espírito. Ela luta contra o espírito. O espírito quer Deus, o espírito quer buscar, o espírito quer jejuar, o espírito quer se posicionar. E a carne está aí, daqui, ó. E está dizendo não. E ela está lutando contra. O espírito luta contra a carne. E o espírito está lá contra a tua carne. Não é para ir por esse caminho, não. Não faz dessa forma, não. E o quê? Eles são opostos entre si. Para que você não faça o que porventura seja do teu querer. Então você precisa entender que há uma luta travada. Por quê? Por aquilo que é realmente a tua vida. Ou a tua carne, que é o seu, só o bem-estar, ou o teu espírito que vela pela tua alma. Eles se opõem entre si e você precisa estar pronto a se opor à sua carne, a dizer não para a sua carne. Hoje, domingo, de você ter saído da sua casa, você está oferecendo um sacrifício agradável a Deus. Você sacrificou de não estar lá repousando, de não estar lá fazendo a sua vontade. Então é um sacrifício que agrada a Deus. Olha só, como tem gente aqui que vem de longe, e vem de longe, mas é um sacrifício que agrada a Deus. Deus sente prazer. Deus fala, olha só, olha que maravilha, olha o posicionamento dessa pessoa. E eu quero que você entenda hoje, o que a sua carne quer? Vamos ver Gálatas 5,19, e nós já estamos encerrando. Olha o que a sua carne, a minha carne, ela quer. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. A sua carne quer prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. É isso que a tua carne quer. Primeiro, ela quer que você peque contra o templo do Espírito Santo. Ela quer sujar o templo. Por isso que ela quer o quê? Prostituição, impureza e lascívia. Ela quer que você peque contra Deus, a tua carne quer. Por isso que ela vai o quê? Ela quer idolatria e feitiçaria. Você fala para a pessoa, vamos no culto, ela não vai. Mas você fala para ela fazer um patuá, para ela fazer, ela faz, ela paga milhões, ela paga 5 mil, ela paga 10 mil. Ela paga, e ela por quê? Porque a carne quer feitiçaria e a carne quer idolatria, para pecar contra Deus. O que a tua carne quer? A tua carne quer fazer você pecar contra o próximo. Por isso, o que ela quer? É a tua carne que quer. Inimizade, contenda, disputa, ira, dissensão, luta. É a tua carne que quer. Por isso que você vê que tem gente que fala, eu tenho vontade de brigar, tenho vontade, minha vontade é arrebentar com a pessoa. O que é? A tua carne quer isso mesmo.
Tua carne quer ver você brigado com as pessoas. A tua carne quer ver você brigado com a tua família. A tua carne quer ver você brigado com as tuas lideranças. É isso que a tua carne quer. Você brigado com as pessoas ao teu redor. Isso é a tua carne. A tua carne quer que você peque contra a fé. Por isso que ela quer? Ela quer heresias. Ela quer o quê? Inveja. Olha o que diz. Na versão que eu estava vendo, tinha isso. Heresia e inveja. Pode ser dissensões e facções. Então ela quer que você peque contra Deus. Que você realmente não se firme na palavra. E por fim, ela quer destruir o templo. Como? Ela quer o quê? A bebedice. Ela quer o quê? Homicídio. E ela quer o quê? Glutonaria. Então perceba, querido, a sua carne luta contra o seu espírito. E a carne, querido, olha essa verdade espiritual. A tua carne não se importa se você não vai entrar no céu. A tua carne não se importa se você não vai alcançar a vida eterna. Ela não se importa. Perceba que disse lá, né? Já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quer dizer, a tua carne sabe. Olha lá, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro. Quem comete tais coisas não vai entrar no reino de Deus. Então a tua carne não se importa se você não vai entrar no reino de Deus. Ela não se importa. Sabe por que sua carne não se importa? Porque a sua carne não é eterna. A sua carne não vai para lá. Queridos, quando nós morremos, a nossa carne volta ao pó. E a única coisa que vai em frente, quem é? É o nosso espírito e a nossa alma. Por isso que o nosso espírito luta. Por isso que há pessoas que têm sonhos que estão caindo num despenhadeiro escuro. Por quê? Porque a alma dela que está vendo há um abismo, há escuridão, há uma eternidade sem Deus. O espírito dela clama. Por isso que há pessoas que passam a noite embaladas, mas chegam em casa, choram desesperadas. É um vazio, é um desespero intenso e ela não sabe por quê. Porque o espírito dela está clamando: eu preciso de Deus, eu preciso que você construa o templo a Deus. Eu preciso que você se posicione com Deus. Eu preciso que você exerça o seu chamado sacerdotal. Eu preciso que você ofereça sacrifício espiritual a Deus. Mas você só alimenta a sua carne, e a tua carne você está atendendo tudo, e ela não se importa com a tua eternidade. A tua carne não se importa se você não vai ser salvo, porque a tua carne não vai para o teu amanhã. A tua carne, ela fica aqui mesmo, ela para aqui, ela tem ponto final nessa terra. E eu quero declarar hoje em nome de Jesus: erga a tua vida espiritual, solidifique a tua vida com Deus, fortaleça a tua alma, fortaleça o teu espírito em nome do Senhor Jesus, porque o teu espírito vai ficar forte. Diz a palavra de Deus que o espírito, ele na verdade está pronto, mas a carne, ela é fraca. E eu quero te dizer, sabe quando a carne é fraca? Quando você realmente não a alimenta. Porque haviam 2 lobos. Um lobo era alimentado todo dia. E o outro lobo, de vez em quando, davam lá um pedaço de pão na boca dele. Até que chegou o dia da batalha. E esses 2 lobos tiveram que o quê? Travar a luta. Qual lobo venceu? É óbvio, o lobo que estava bem alimentado. E assim é a sua vida espiritual, e assim é a sua vida carnal. Se você só alimenta a sua vida carnal, se você só faz a vontade da sua carne, e tudo que você tem desejo, você atende, e você não atende e não faz sacrifícios pela tua alma, não alimenta a tua alma com fé, com oração, com a palavra de Deus, com a leitura da Bíblia, com vir à igreja. O que vai acontecer? A sua vida espiritual vai enfraquecendo, e de repente você já não tem força nem para se levantar, não tem força nem para passar na porta da igreja, não tem força nem para fazer uma oraçãozinha. Mas hoje o Espírito Santo está te chamando, edifica a tua vida espiritual, está te chamando, se levante como um sacerdote e ofereça sacrifícios agradáveis a Deus em nome do Senhor Jesus.
Paulo enfrentou essa luta e ele dizia: quão miserável homem que sou, quem deterá esse meu corpo mortal? Então o corpo do apóstolo Paulo também, assim como de todos nós, lutava contra a santidade dele, o posicionamento dele com Deus, mas ele preferiu o quê? Fazer o que Jesus mandou. O que Jesus mandou? Lucas 9:23. Negue-se a si mesmo. E dizia a todos, Jesus dizia: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? E eu quero declarar em nome de Jesus hoje, te chamar para essa grandeza espiritual. Você tem acesso a Deus. Em nome de Jesus, negue, porque a sua carne, queridos, ela não tem olho nenhum. É zero os olhos da sua carne para a tua vida espiritual. Se você ficar esperando a tua carne te trazer para a igreja, meu irmão, a trombeta vai tocar, Jesus vai voltar e você vai ficar olhando. Porque a sua carne, ela não quer nada com nada. Mas, na hora dessa luta da carne contra o espírito, fica do lado do teu espírito. E em nome de Jesus, põe a tua carne no devido lugar. Em nome de Jesus, você está aqui, o teu corpo, você como meu corpo é templo do Deus vivo. Eu não vou ser instrumento de Satanás nessa terra, não. Eu não vou ser instrumento dessas orgias satânicas. Eu não sou um esconderijo de demônios. Eu não sou. Você vai determinar a tua carne. Em nome de Jesus Cristo, eu quero a presença de Deus. Então, carninha, hoje é jejum, viu? Não vai comer aquele chocolate, não. Carninha, hoje, vamos lá para a igreja. Estou cansada, a sua carne vai gritar. Não, vamos para a festa, vamos para o carnaval. Carninha, vamos para a igreja. E chegar lá, você vai se ajoelhar, viu? Diante do Deus único que criou os céus e a terra e te fez. Você é barro. E lá você vai se ajoelhar diante do meu Deus. Porque é o meu Deus que me dá vida, é o meu Deus que me dá força. A nossa carne, até isso ela faz, nos abandona na hora da morte. Mas o nosso Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso eterno Salvador, em nome de Jesus. Amém? E nós vamos ficar em pé agora, para a glória do nosso Deus. E você vai falar com o Senhor. Você vai colocar a sua vida espiritual diante de Deus. Eu não sei como está a sua vida espiritual hoje. Mas em nome de Jesus, eu não sei como está a sua vida espiritual, mas você vai começar a edificar essa vida espiritual sua. Se você tem que expulsar hoje, se você tem sido um covil de salteadores, e tem muita coisa aí escondida dentro de você, você vai mandar embora da tua vida em nome de Jesus, ainda que ninguém saiba. Ainda que sua mãe não saiba, ainda que sua família não saiba, ainda que seu pastor não saiba, não importa. Você vai pôr para fora, em nome de Jesus. Você não é esconderijo de demônios. Você não é esconderijo de mal algum. Você é o templo e a habitação do Deus vivo. Feche os seus olhos agora. Fale com Deus. Coloca diante do Senhor agora a tua vida, à disposição do Senhor. Fala: Senhor, o meu corpo, meu Pai, foi chamado para pertencer a Ti. Meu corpo foi moldado para ser, meu Pai, um instrumento do Senhor, meu Pai. E eu quero que vá embora da minha vida tudo que não te pertence, Senhor. Toda a sujeira, toda a contaminação, toda a imundície que está na minha vida. Fale com Deus. Fala: Senhor, eu quero que vá embora em nome de Jesus, que bata em retirada. Quer seja 1, quer seja 10, quer seja 1000, quer sejam legiões do inferno, saiam da minha vida, saiam do meu caminho, em nome de Jesus Cristo. Tudo que minha
carne tem alimentado, fazendo-me pecar contra ti, fazendo-me pecar contra o meu próximo, fazendo-me pecar contra a igreja. Senhor, em nome de Jesus, eu me oponho, meu Pai, aos feitos da minha carne. Identifica agora quais são as suas deformações. Em nome de Jesus, o que é que desagrada a Deus? O que é que está na sua vida que te leva a ser contrário a Deus? Seja alguém que suja o teu corpo. O que é que a tua carne tem desejado que suja o teu corpo? Põe diante do Senhor agora. O Espírito se opõe à sua carne hoje nesse lugar. Põe o teu espírito para se opor à sua carne. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te buscamos, Senhor. E o Senhor está à porta e bate. Aqueles a quem ainda o Senhor não entrou, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, hoje entrar nessa casa espiritual. Fazer dessa pessoa um templo, moradia do Deus vivo. Senhor, em nome de Jesus, se assentar à mesa com essa pessoa. Meu Pai, tratar as feridas não tratadas. Tratar, Senhor, e resolver, meu Pai, e curar o que precisa ser curado. Senhor, em nome de Jesus, a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Então agora, meu Pai, que o espírito dessa pessoa possa se levantar, o espírito de Deus possa fortalecer essa pessoa, porque é o espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça. Fortalece hoje, meu Pai, a vida dessa pessoa. Dê a essa pessoa, meu Pai, determinação. Dê a essa pessoa um alvo. Dê a essa pessoa, meu Pai, atitude. Meu Pai, de oferecer sacrifícios agradáveis a Ti, que nós possamos, meu Pai, fazer o que Te agrada, que nós possamos fazer, Senhor, o que agrada o Teu coração. O Senhor não quer sangue de cabritos, o Senhor não quer sangue de bodes, o Senhor não quer, meu Pai, sangue de aves, não, Senhor. Meu Pai, o Senhor quer ações de graça. Tira a reclamação, tira, meu Pai, o hábito de murmurar, de lamentar. Tira, Senhor, em nome de Jesus, dessa pessoa o hábito, meu Pai, de blasfemar, a incredulidade, a reclamação, o lamento. Sacrifícios de ações de graças eu aceitarei, diz o Senhor. Coloca nessa pessoa um cântico novo, coloca nessa pessoa um espírito novo, coloca nessa pessoa um sentimento novo, coloca nessa pessoa um desejo novo. Enche essa pessoa com a tua presença, com o teu poder, com a tua força, com a tua glória, em o nome de Jesus. E todo mal vai embora, que vai embora da casa, Senhor, a intriga, a confusão, que vai embora da casa o tormento, o lamento, que vai embora da casa a doença, a enfermidade, a podridão do inferno, que vai embora em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor, tira, meu Pai, o mal, em nome de Jesus. Tira, Senhor, em nome de Jesus, o que não pertence a Ti, e entra com poder, com glória, com unção, com cura, com sinais, com milagres, com maravilhas nessa casa, Senhor. Começa, meu Pai, a limpar o ambiente espiritual, começa a limpar o ambiente familiar, começa a limpar o coração, a alma e o espírito dessa pessoa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu abençoo os lares, eu abençoo as famílias, eu declaro a presença e a visitação do Deus Todo-Poderoso. Vem, Senhor, reina, cura, liberta, salva, ajuda, consola e conforta. Eu libero bênçãos extraordinárias, portas de escape, portas de emprego, portas de cura e salvação. Eu os abençoo a semana de cada um, em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Graças ao nosso Senhor. Aplauda Jesus. Queridos, que essa semana você possa ser mais sacerdote, amém? Como? Você possa ir lá mais diante do teu Pai de amor, falar com Ele face a face, em nome de Jesus, e receber direção divina. Graças a Deus. Querido, por favor, pegue na sua cadeira esse envelope. Nós vamos estar orando pela tua vida financeira. Você que tem um dízimo,
Você que tem uma oferta, em nome de Jesus, coloque no altar do Senhor. Nós tivemos um aumento no valor do nosso IPTU, o que é significativo. Então, derrame o seu dízimo, derrame a tua oferta de amor, derrame, a tua carne grita, para que você não dê na casa de Deus. Pode ver, queridos, o mundo grita para que não dê nada na casa de Deus. Não há piedade em dar em qualquer lugar, mas para a casa de Deus a carne grita, não dê, não dê, em nome de Jesus, que você dê na casa do Senhor, como a palavra de Deus diz, dê com alegria, o Senhor nosso Deus recompensará em nome de Jesus. Você vai ver os QR Codes na parede, o nosso Pix, ou você que tem espécie, vem à frente e entregue. Vamos orar. Pai amado, eu quero consagrar a vida financeira do teu povo. Eu quero declarar a tua prosperidade, a tua riqueza. Eu quero declarar, Senhor, o teu poder, a tua prosperidade sobre cada família aqui representada. Todos, meu Pai, que têm mantido essa casa de portas abertas. Todos que têm ainda votos, meu Pai. Todos que têm ainda, meu Pai, desafios, meu Pai, ofertas, dízimos a entregar. Abre as janelas do céu, Senhor, sobre os teus servos. Multiplica a 30, 60 e a 100 por um cada semente. Que haja prosperidade nas casas. Que o desemprego vá embora, pobreza, escassez, dívida, endividamento, perseguição, humilhação, vá embora dessa casa, dessa família. Meu Deus, muda a sorte, transforma esse lar em um lar bendito, próspero, abençoado, farto. Eu abençoo a todos os presentes e os que amam, meu Pai, de receber essa oração e que caia sobre eles toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, podeis assentar. Quem trouxe em espécie, por favor, venha ao altar. Bispo Daniel, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Deus abençoe você. Quinta-feira agora, nós vamos fazer o penúltimo dia da campanha dos milagres de Jesus. E no próximo domingo que eu ministro, nós vamos encerrar a campanha. Então, você se prepare, ok? Porque a direção que Deus deu, eu creio que vai romper muita coisa na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então não falte. Na cantina nós temos salgado, temos doce, né? Temos bolo, o que mais você falou? Hambúrguer, uma bênção. Esfirra, risole, sonho? Sonho? Sonho meu, sonho meu. Sonho. Bolo da Andréia? Glória a Deus. A cantina está recheada e você pode comprar. Amém? Participar. Você pode dizer comigo, Deus é fiel? Pagamos o nosso aluguel, nosso IPTU. Graças a Deus por isso. E louvado seja Deus pela sua vida. Amém? Está conosco a Ivone. Cadê a Ivone? Oi, Ivone. Deus abençoe sua vida. Amém. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Terça-feira, o nosso culto da palavra do Espírito Santo. Quinta, o culto da vitória. E domingo, a nossa celebração da família, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Levante sua mão e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Deus Pai, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida, que Ele te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora e para todos sempre. Quem crê, diga amém. Tchau, vai com Deus, paz.